Bem, entrando um pouco, muita gente está querendo, imagino que está esperando que eu faça alguma pergunta aqui sobre a reunião que o Rui fez no Catar, mas eu vou deixar isso. O povo dá pelo menos uma palhinha, né, João? Ó, o pessoal, vou dar um spoiler aqui. Na quinta-feira, dia 29, às 20 horas, hora de Brasília, a gente vai receber o PCO lá no Arte da Guerra. Mas aí você tinha que dar pelo menos uma palhinha, né, Rui? Porque, na verdade, só se fala disso na imprensa. Foi disruptivo, né? Nenhuma mídia mainstream aí furou essa barreira aí. Você conseguiu conversar com o Ramais aí. A gente queria pelo menos uma palha aqui para o pessoal do Arte da Guerra que não viu ainda a tua live de sábado, né? Bem, então eu vou fazer uma pergunta aberta aqui. O que você conta para a gente dessa reunião? E você disse no sábado que você tinha produzido, você teria material aí de entrevistas também com a liderança do Hamas. O que você conta para a gente sobre essa reunião? Nós estivemos aí no Catar, que é onde a direção do Hamas está sediada. Eles receberam aí o asilo, né, do governo do Catar. O governo do Catar é da mesma corrente política deles, que é a Irmandade Muçulmana. O Catar não se envolve no conflito diretamente, mas ajuda os palestinos com esse tipo de apoio, né? Estivemos lá, fizemos reunião com vários membros do birô político do Hamas, da alta direção política, do partido político, digamos assim, do setor civil do Hamas, porque os combatentes estão na faixa de Gaza, né? Discutimos um número grande de questões, né? Eles nos explicaram várias coisas do que está acontecendo atualmente, deram o seu ponto de vista. Nós explicamos também o que está acontecendo no Brasil, né? Nós explicamos, curiosamente, nós explicamos que um pouco antes da declaração do Lula, nós explicamos, Lula é a favor da Palestina. Ele não está se pronunciando de maneira mais contundente porque ele está pressionado pelo imperialismo. Aí saiu essa declaração contundente do Lula, né? Logo na sequência. Bom, há várias coisas que a gente poderia dizer, né? Uma delas é a respeito do que a gente viu, né, do Hamas. Aqui no Brasil existe uma concepção muito deformada. O Hamas, no Catar, ele não é um grupo clandestino, ele não está escondido de ninguém, nada. Eles atuam à luz do dia, eles atuam publicamente, né? Eles são procurados pela imprensa e tudo. Eles funcionam como uma espécie de governo palestino no exílio, né? Que eles são efetivamente, eles foram sempre o governo em Gaza, né? Então, o que nós vimos lá são pessoas muito bem organizadas, que fazem negociações internacionais, né? Nós tivemos uma reunião com a pessoa que é considerado o ministro das Relações Exteriores do Hamas, que negocia todas essas questões internacionais. Ele, inclusive, ele nos pediu, né, para fazer uma reunião em separado, antes da reunião com o Biro Político do Hamas, que ele tinha que viajar para o Egito para negociar a questão dos reféns e tal, na reunião da qual o Lula participou, né? Ele foi para lá, ele é um negociador oficial do Hamas. Tivemos uma excelente conversa com ele, almoçamos com ele, foi uma pessoa nos recebeu com extrema gentileza, né? Conhecemos aí a culinária palestina, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Uma comida muito boa. Conversamos à mesa, descontraídamente, tudo. Esse doutor Abu Marzouk, que é o nome dele, ele nos deu uma longa entrevista, onde nós fizemos questão de perguntar tudo aquilo que faz parte da propaganda contra o Hamas. Então, por exemplo, eu perguntei para ele num determinado momento, Hamas é o ISIS?
Aí ele deu uma longa resposta explicando que o Hamas não é o ISIS, né? Fizemos perguntas sobre a democracia, sobre a luta armada, por que eles recorreram à luta armada, por que aconteceu a operação do dia 7. Fizemos perguntas sobre os prisioneiros nas prisões israelenses, sobre tortura. Fizemos perguntas sobre mulheres, sobre uma coisa assim de 30 perguntas, uma longa entrevista, né? Que nós pretendemos, nós estamos em processo de editar essa entrevista e pretendemos dar a maior divulgação possível, né? Isso nos remete ao segundo objetivo da nossa viagem. A primeira foi manifestar nossa solidariedade com a luta dos palestinos. O segundo foi o seguinte: nós precisamos trazer para o Brasil, com sorte a gente consegue fazer isso em outros países também, o outro lado da questão, né? Toda vez que você escuta o pessoal falar, a imprensa, tudo mais, todo mundo é ético, todo mundo é muito democrático, todo mundo é politicamente correto, fala, tem que ouvir os dois lados. Só que acontece que aqui ninguém ouviu o outro lado, né? Na verdade, ninguém quer, a direita não quer ouvir, não quer que os outros ouçam, né? Até a entrevista do Putin para um jornalista norte-americano causou escândalo. Tentaram censurar o cidadão de fazer entrevista com o Putin. Então, um dos nossos objetivos centrais foi trazer isso daí, né? Trazer o lado de lá, o lado dos palestinos, o lado do Hamas, que está lutando na Palestina e tudo mais, né? Aí nós fizemos reunião com um membro do Biro Político do Hamas em Gaza, né? Uma das pessoas responsáveis pela atividade do Hamas em Gaza. Nos deu também uma entrevista mais curta, ele explicou várias coisas que estavam acontecendo em Gaza. A entrevista dele é esclarecedora. Eu perguntei para ele, por exemplo, o seguinte: qual que é a economia que existe em Gaza? E ele foi muito contundente. Ele falou, não tem economia nenhuma. Não existe isso. Gaza não tem economia. São 2 milhões de pessoas que vivem da assistência internacional. Quer dizer, isso aí é uma coisa muito aberrante que acontece lá. Ninguém tem uma noção exata de como são as coisas, né? E aí fizemos a reunião com o Biro Político do Hamas e com o Ismail Haniyeh, que também nos recebeu de maneira muito cortês, né? Foi muito atencioso conosco, considerando-se, né, que o pessoal está no meio de uma guerra, né? Eles estão aí com a batata quente na mão, como se diz. Eles reuniram a maior parte do Biro Político do Hamas, né, para conversar conosco. Foi muito interessante ver as pessoas, tudo. Conversamos ali umas 2 horas e nós tínhamos originalmente a expectativa de fazer uma entrevista com o Ismail Haniyeh, que é o líder máximo do Hamas. Aí nós fomos informados, né, que ele não estava dando entrevista para ninguém, né? Aí nós diminuímos as expectativas, falamos, ele não gravaria uma declaração para o povo brasileiro e tal, sem entrevista, porque ele não dá entrevista porque ele falou que é tanto pedido de entrevista que ele não consegue trabalhar. E aí falaram para a gente que, olha, vamos colocar para ele, mas acho que não vai acontecer essa declaração também, né? Mas aí a conversa foi tão animada, foi tão positiva, que ele chegou e falou, vamos gravar a declaração. E gravou a declaração, que nós vamos também, né? Ele gravou em árabe, nós vamos legendar e nós vamos apresentar aqui. Afora essas reuniões políticas, né, cujo conteúdo a gente vai ter que ir apresentando aos poucos, é muita coisa que tem aí, principalmente esse material, né? Nós conhecemos ali vários palestinos, né, do Hamas e que não são do Hamas. Isso aí nos deu uma visão
muito concreta de como é a situação. O pessoal do Hamas, que eles são pintados aqui como uns terroristas bárbaros, né? Não tem nada a ver. Eles são todas pessoas, os líderes são pessoas, na maioria, de educação universitária, eles são, em geral, cultos. O povo palestino é muito culto, é considerado o mais culto do Oriente Médio, né? E todos eles têm um sentimento assim de unidade em torno do que está acontecendo que é muito impressionante de ver, né? Os que são militantes do Hamas e os que não são militantes do Hamas, né? Eles falam do que está acontecendo assim. Pessoas que não são do Hamas falam assim: os nossos soldados na faixa de Gaza. Logicamente, não é só o Hamas, mas o Hamas é a parte maior. Eles consideram aquilo lá como um grande movimento nacional, que é efetivamente, né?